Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouquinho, ó, sobre advérbio. A gente já até viu em algumas tarefas de interpretação de texto, mas hoje a gente vai ver assim de forma especial, tá? Bem específica, na verdade, só sobre o advérbio. O que são os advérbios, né? Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau, comparativo e superlativo, e divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses advérbios hoje, ó. Advérbio de modo, nós temos as seguintes palavrinhas, ó. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, assim, debalde e grande parte das palavras que terminam em mente. Cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros. Então, a gente tem aqui, ó, fui bem na prova. Esse bem, ele tá dando uma qualidade para o quê? É um modo de quê? Como você foi na prova. Como você foi? Fui bem. Estava andando depressa. Como você estava andando? Depressa. Então, era o modo como você estava andando, tá bom? Advérbio de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante e assim por diante. Então, a gente tem aqui, ó, comeu demasiado naquele almoço. Tá? Quer dizer, comeu demais, comeu muito, tá bom? Como é que ele comeu? Comeu muito. Ela gosta bastante dele. O quanto que ela gosta? Qual é a intensidade? Ela gosta muito? Ela gosta pouco? Ela gosta bastante dele. Advérbio de lugar. Então, a gente tem ó, aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante. E temos os exemplos aqui, ó. Minha casa é ali. Então, a gente faz a pergunta, no caso, para o verbo, ó. Onde é? Onde é? Ali. O livro está embaixo da mesa. Onde está? Embaixo, tá bom? Então, por isso que a gente chama essas palavras de advérbio, porque ela está dando uma qualidade, né? Está se referindo ao verbo, tá bom? Alguns advérbios de tempo. Ó, hoje, já, afinal, logo, agora. E aí a gente tem, ó, ontem estivemos numa reunião de trabalho. Então, ó, estivemos quando? Ontem, tá bom? Sempre estamos juntos. Ué, qual é a frequência aí? Vocês estão juntos? Aí, na verdade, o sempre ele pode estar qualificando, né? O verbo estamos que sempre. Na verdade, ele está qualificando mais os juntos. Ó, estamos juntos sempre, que no caso é o adjetivo. A gente viu que o advérbio, né? Oi, Marcos. O advérbio, ele vai estar sempre relacionado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, tá bom? E aí nós temos advérbio de negação, ó. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Jamais reatarei meu namoro com ele. Quando você vai reatar seu namoro? Jamais. Tá vendo? A palavra jamais está relacionada ao reatar. Não saiu de casa naquela noite. Ele fez o quê? Ele não saiu, tá bom? Advérbio de afirmação. Sim, deveras, indubitavelmente, né? Que quer dizer sem dúvida, decididamente. Então, a gente tem aqui, certamente passearemos nesse domingo. Então, na verdade, que deveria ser até neste domingo, né? Certamente passearemos neste domingo, algo que ainda vai acontecer, tá bom? Então, tem uma certeza de que vai passear no domingo. Ele não gostou deveras do presente de aniversário, ou seja, ele realmente não gostou do presente de aniversário.
Temos também alguns advérbios de dúvida, ó, possivelmente, provavelmente. Então, ó, provavelmente irei ao banco. Quiçá chova hoje. Esse quiçá é o mesmo que talvez chova hoje. Tá bom? Agora, temos que usar esses advérbios aqui, ó, nessas frases. Então, vamos ver qual que melhor se encaixa. Nós temos as palavras ontem, sempre, depois, aqui, pouco, mal, longe, realmente e provavelmente. Na letra A, nós temos eu conhecer as praias de Maceió. Vocês acham que se encaixa aqui? Sempre. Sempre. Ótimo. Sempre. Letra B, Marcos, você pode ler para mim? Posso. Fiz um passeio inesquecível. O que você acha que vem aqui antes desse fiz um passeio inesquecível? Ontem. Ontem. Uhum. Ontem. Letra C, Isabelle. Quem tá aí? O Lucas tá aí também? Ainda não. Vergonha, Isabelle? Vamos lá, então eu leio e vocês vão dizer qual. Nós vamos caminhar depois do Depois, muito bem. Depois do jantar. Muito bem. Letra D, Giovana. As pessoas falam mal de coisas que desconhecem. Uhum. Muito bem. Marcos? Em nossa cidade temos muitos pontos turísticos interessantes. Então, mas aí a gente não tem em aqui. O que a gente vai colocar? Aliás, o que a gente vai colocar nesse em? Aqui, Aqui. Aham. Isabelle. nenhum é luz demais quando a amizade é verdadeira. Muito bem. Giovana. As flores da exposição são realmente lindas. Uhum. Marcos. provavelmente temos que refazer o trabalho da história. Uhum. Marcos está comendo, né, Marcos? Menos bicho. Isabelle. O último, Isabelle. Cadê você? As pessoas costumam sempre ser muito pouco simpáticas. Muito bem, poucos simpáticos. Então vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Esse sempre aqui, esse advérbio sempre, ele é um advérbio de quê? De modo, de tempo, de intensidade. E tempo, tia? Muito bem. Palavrinha ontem. O advérbio ontem. Tempo. Tempo também, muito bem. Depois. Antes, depois. É tempo também. Tempo também, muito bem, isso aí. As pessoas falam mal. Intensidade. Intensidade? Acho que é. Como elas falam? Elas falam bem ou falam mal? Como? Qual é o modo? Tá? É que é modo, Marcos. Intensidade, Tá. Marcos, é quando a gente fala muito, pouco, tá bom? É modo, né? Bastante, a intensidade é muito, é sempre relacionada à palavra muito ou pouco. Aqui. Na letra E, aqui. Lugar. Lugar, muito bem. Longe. Lugar. Lugar, muito bem. Realmente. Realmente, certamente,
sem dúvida, com Modo? certeza. É um advérbio de quê? Ó, a palavra realmente eu poderia trocar por com certeza, sem sombra de dúvida, sem dúvida. Afirmação. É normal esquecer, tá? Isso. É normal esquecer. Afirmação. Esse a gente não trabalhou nas atividades Lá em anteriores. cima, o Mami correu também. Nas atividades, quando a gente fez interpretação de texto, Jogou. modo, tempo ou lugar. Modo, tempo ou lugar. Aí esse aqui a gente não tinha visto ainda. Provavelmente. É a mesma coisa, ó. Provavelmente é uma coisa certa, é a afirmação. É uma coisa que não está certa, negação. Ou é uma coisa que você não tem certeza, ou seja, dúvida. Não tenho certeza. Tá? Aí é de dúvida, tá bom? Então, aí são esses três novos que a gente está vendo hoje. Afirmação, negação e dúvida. As pessoas costumam ser pouco simpáticas. Qual é o que eu falei que é relacionado a muito ou pouco? Intensidade. Isso aí, isso aí. Aí, quando vocês fizerem atividade, Intensidade. isso aí. Quando vocês fizerem atividade no caderno, ou se já fizeram, na atividade eu não pedi para vocês classificarem, mas classifiquem, tá bom? Escrevam isso aí que eu escrevi ao lado, para vocês já irem treinando. Agora nós vamos substituir as palavras por outros advérbios. Então, nós temos aqui, ó, a onça defende os filhotes valentemente. Minha tinha travado, professor. Voltou ou tá ruim ainda? Voltou. Voltou? A onça defende os filhotes valentemente. Eu quero trocar por um outro advérbio. Valentemente pode ser substituído por qual outra palavra? Eu vou falar esse primeiro para ajudar vocês, tá bom? Estão me ouvindo bem? Tá. Ó, Sim. aqui vocês podem falar corajosamente. Vocês também poderiam colocar bravamente, tá bom? Tá ok? Tá bom. Então é isso que é para vocês fazerem aí. Trocar por um outro advérbio. O escritor é bastante interessado. Eu vou trocar o bastante por qual outra palavra? Muito. Muito. Bom, isso aí. Talvez eu saia hoje. Mais ou menos. Entendeu, Lucas? Oi. Sim. Talvez eu saia hoje. A gente viu agora há pouco, uma palavrinha que dá a ideia de dúvida. Lucas, você silencia. Provavelmente. Tá, Lucas? Se precisar falar, aí você libera o áudio. Quem falou? Alguém falou a palavra. Foi você? Falaram improvável. Provavelmente. Isso aí, provavelmente. Muito bem. Provavelmente. Lucas, eu tirei seu som, mas quando você quiser falar, é só você destravar aí, tá bom? Provavelmente eu saia hoje. Nunca viajarei para o exterior. É ruim, hein? Sai fora. Vamos viajar sim, né? Se Deus quiser. Mas vamos lá. Qual palavrinha que substitui esse nunca aí? Jamais. Jamais. Eita, que rapidez, hein? Que ótimo! Agora eu quero que vocês digam para mim qual é o tipo do adjetivo, advérbio. Eu já ia falar advérbio. Do advérbio. Valentemente. É o que? É modo, tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Aí eu vou explicar. Repete de novo, tia. Repete de novo. Ó, valentemente é um advérbio de modo, lugar, tempo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida.
Hum, acho que é afirmação. Ó, eu tenho uma dica para você descobrir. Primeira dica, duas dicas eu tenho. A primeira dica é você fazer a pergunta para o verbo. Defende. Defende como? Como? De que jeito? De que maneira? De que modo? Modo. Tá? De que modo? Essa é a primeira coisa. Primeira dica. A segunda dica é sempre que tiver esse mente na palavra, o advérbio, né, ele vai estar mais próximo de modo mesmo. Por exemplo, feliz é um adjetivo. Como você está hoje? Feliz. Felizmente eu passei na prova. Tá vendo? Ó, felizmente é o modo. Como é que você passa? Ai, felizmente eu passei. Tá bom? Então, a gente tem a primeira coisa que é o como, né? Como, e a gente faz a pergunta para o verbo. Defendeu como? De que maneira? De que? Tá bom? Muito bem. O segundo ali, ó, bastante interessado. Vocês trocaram por muito. É um advérbio de quê? Intensidade. Talvez. Provavelmente a dúvida. Dúvida, isso aí. Dúvida. Nunca, jamais. Confirmação. Então, Giovana, não, assim, o seu ponto de vista não está errado, né? Negativa. Mas o ponto de Negação. vista dela, que ela falou no sentido de afirmação, né? Quando a pessoa fala, nunca farei isso. Mas se você analisar bem, a palavra nunca vem da palavra não, tá bom? Por isso que é negação, tá? Você está dizendo assim, a pessoa está afirmando que não vai fazer isso jamais. Eu entendi o que você pensa, como você pensou. Mas aí vocês têm que pensar nisso. A palavra nunca vem da palavra não, tá? Tá bom, então. Muito bem. Então agora, eu quero que você... Vamos analisar isso aqui juntos. Eu peguei essa reportagem aqui no site da Sport TV, tá? E aqui eu tenho uma notícia, certo? Eu tenho uma notícia, ó. Jogos históricos. Veja as partidas que serão reprisadas nesta segunda-feira no Sport TV. Aí a gente também tem aqui embaixo, ó. Goleada do Vasco sobre o Flamengo pelo Brasileirão Verão de 2001. e título mundial do São Paulo em cima do Liverpool em 2005 estão no cardápio desta segunda. E aí nós temos todo o texto da nossa notícia. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como é que a pessoa escreve uma notícia? Quais são? O que tem que ter numa notícia? Tem que ter aquele título, aquele título principal, que é para chamar a atenção, tá? Que pode ser grande ou poderia ser pequenininho, tá bom? Ele poderia ter colocado só assim, ó, jogos históricos reprisados, um exemplo, tá? Mas ele quis colocar, a pessoa, né, o autor, quis colocar tudo isso aqui. Então, esse aqui é o texto principal. Tá bom? E aí, nós temos aqui embaixo, ó. Então, deixa eu colocar uma setinha aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Esse aqui é o principal. E aqui menorzinho, ó, é o nosso, como se fosse um subtítulo. É um título, assim, mais... como se ele estivesse falando um pouquinho mais. Então, vamos supor. No primeiro, ele disse que os jogos históricos serão reprisados, certo? Então, a gente entendeu aqui, os jogos serão reprisados. Já no segundo, ele deu um exemplo. Quais os jogos que serão reprisados? Vasco sobre o Flamengo, no Brasileirão de 2001, e o título mundial do São Paulo, em cima do Liverpool, em 2005. Tá bom? Então, a gente tem um título, um subtítulo e o texto, tá? Um título, é como se fosse, na verdade, não é um subtítulo, um título principal, um título secundário e o texto. E aí, o que vocês vão fazer para mim na redação desta semana?
vocês vão pensar aí qual foi a notícia que vocês viram, ou nas redes sociais mesmo, tá? Alguma coisa de grupo de queimados, ou alguma coisa que vocês viram na televisão, ou alguma notícia de artista que vocês viram no Instagram. Vocês fiquem à vontade para falar sobre o que quiserem, tá bom? Eu só quero que vocês repassem essa notícia para mim. Vocês vão dizer, por exemplo, um casal recém-separado, que eu li esses dias aí, aquela Mayara Card e... vamos colocar aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Ó, meu título principal. Mayara, eu acho que é Maíra Card e Arthur, não sei se é assim que fala, Arthur Aguiar, separados. O título principal é esse. Aí o meu título secundário, o que eu poderia escrever aqui, ó? O casal acaba de anunciar a separação em meio à pandemia. Um exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo esticar isso aqui. Só para que vocês entendam. E esse aqui é o meu título secundário, ó. Então, qual é o meu título principal? O casal que separou. E o meu título secundário? O casal acaba de anunciar a separação em meio à pandemia. E aí eu começo a escrever o texto. Recentemente, Maíra Card e Arthur Aguiar vieram a público através do seu Instagram para Você não tá vendo? Estão separados, entendeu? Porém, eles continuam morando na mesma casa por conta da sua filha. E eu conto uma historinha, tá bom? Então, eu quero que vocês repassem para mim uma notícia que vocês viram com as palavras de vocês. Lembrando, sim, é claro, eles precisam se preocupar com a forma escrita, com a estrutura do texto? Sim, mas não tanto. Eu gostaria que vocês deixassem a imaginação de vocês fluir, né? E escrever bem à vontade e depois eu vou ajustando, tá bom? O que precisa ser ajustado, tá ok? Então eu nem vou fazer. Por quê? Não gosto de ficar fazendo coisa.